Tinha uma visão de que a IA ia pegar muito aquela história do trabalho repetitivo, né? Tudo que é, bom, o programador, que é só o digitador de código, o cara do escritório, que é só o digitador de nota fiscal. Essa primeira camada aqui, vamos colocar entre aspas assim, o chão de fábrica, seria o primeiro afetado pela automação que a IA vai trazer. Só que a gente começou a ver muito rápido o movimento de, pô, se eu tenho muito menos gente aqui embaixo, eu preciso de muito menos gerente, eu preciso de muito menos supervisor. Começou a pegar a camada aqui pra cima, dizendo que o Google poderia demitir já 14 mil gerentes. Porque, obviamente, tentando muita automação para baixo. A P&G demitiu efetivamente 7 mil gerentes. Aconteceu isso há poucos dias atrás. Na Amazon, mesmo movimento de demitir gerentes, porque a automação vem muito para cá. 74% dos executivos confiam mais nas recomendações de IA do que no direcionamento dos seus colegas. Olá, seja muito bem-vindo a Organizações Infinitas, mais um episódio do nosso podcast. Você já sabe, toda segunda-feira às 11 horas nós estamos aqui para debater os temas mais quentes e relevantes do mercado e te ajudar a entender o que está por trás dessa confusão toda que a gente está vivendo aí. Afinal de contas, o que não falta é mudança nesse mundo confuso e instável. Eu tô sempre bem acompanhado aqui do Piero Franceschi. E aí? E do Fábio Neto. Olá. E antes da gente entrar no tema de hoje, que eu tenho certeza que vai pegar você, vai pegar todos nós aqui, eu te peço que se inscreva aqui no canal e envie esse vídeo para mais pessoas e faça algo que o Piero sugeriu da última vez. Pegue 30 minutos da sua agenda aí para debater esse vídeo com os seus colaboradores aí no seu time, com o teu grupo de estudo, porque com certeza esse tema hoje vai ser muito relevante. Turma, nosso objetivo aqui hoje é discutir sobre fim do trabalho. O Piero tem falado muito sobre isso. E a gente vai trazer uma discussão aqui sobre a luz do impacto da IA na pirâmide hierárquica. Piero, você que tem dominado muito essas discussões, feito palestras sobre esse tema aí em todo o Brasil, o que você tem para começar nesse papo aqui sobre essa história do fim do trabalho? Boa. Acho que a discussão toda, quando a gente começa a discutir de fim do trabalho, é um pouco do medo de, primeiro, se eu vou ter trabalho, né? É interessante para todo mundo aí, porque no final você fala, contanto que eu tenha, de alguma forma me preocupa menos. E eu acho que a gente vem vendo a tecnologia evoluir, e ela rompeu um limite nos últimos anos, que é o limite do até onde ela pode ir. Porque sempre tem uma separação muito clara entre o que era o trabalho das máquinas, que era uma coisa muito repetitiva e quase mecânica, para o trabalho humano, que era sempre criativo, que era um trabalho, né, de mais planejamento e tal. Quando a gente vê a IA generativa crescer e ela começa a invadir o território que antes era humano, começa a gerar essa discussão, né? A preocupação de, peraí, mas se essa AI faz o que eu fazia, o que me sobra, né? E eu acho que é esse território que a gente deveria usar aqui como discussão, principalmente o que é trabalho de máquina e o que é trabalho humano, e quais os níveis vão ser mais ameaçados, as profissões, a gente pode pautar por aí, né? Fábio, a gente começou a perceber que tinha uma visão de que a IA ia pegar muito aquela história do trabalho repetitivo, né? Tudo que é, bom, o programador, que é só o digitador de código, o cara do escritório, que é só o digitador de nota fiscal. Essa primeira camada aqui, vamos colocar entre aspas assim, o chão de fábrica, seria o primeiro afetado pela automação que a IA vai trazer. Só que a gente começou a ver muito rápido o movimento de, se eu tenho muito menos gente aqui embaixo, eu preciso de muito menos gerente, eu preciso de muito menos supervisor. Começou a pegar a camada aqui pra cima. Acho que foi mais rápido que a gente imaginava esse movimento. Você consegue perceber, nos clientes aí que você visita, nos lugares por onde você passa, você consegue perceber um pouco dessa sensação já de que realmente existe esse movimento, ou as pessoas nem se despertaram ainda para isso? Acho que a grande maioria não se despertou para isso, mas sem dúvida, o que a gente falava chegou no colarinho azul, né? Que é lá, o chão de fábrica, automatizou, eu conheci por colarinho branco. E agora chegou no branco, né? Tá. O azul é o chão de fábrica. Tá bom. Que o Piero tava falando, chegou na automação primeiro. Né? A mecanização, a robotização, um assunto velho. E a gente sempre achou que nos escritórios a gente ia estar blindado. Afinal, fizemos a faculdade, a pós-graduação e, né, o robô, a inteligência artificial não chegaria ali, mas vamos lembrar que o nome é inteligência artificial. Quanto mais, ela vai afetar as pessoas mais inteligentes primeiro, porque é ali que ela, de fato, substitui, vamos dizer assim, aquele trabalho intelectual que também tinha um paradigma, como o Pedro falou, não, esse é um trabalho essencialmente humano, de criar, né? A última vez que a gente estava no Vale do Silício, isso quebrou um pouco a minha cabeça com os vários experimentos que a gente tem visto lá do quanto o robô é mais criativo do que a gente, porque criatividade é uma junção de pontos, de uma conexão de repertório, né? Que ele tem muito mais que a gente, o AI tem muito mais que a gente. Eu acho que essa discussão ainda é baixíssima dentro das empresas. Acho que ainda existe uma sensação de que estamos blindados, mas esse, o que a gente chama de middle management, né, talvez seja o mais afetado hoje. Vários estudos, a gente vai falar dele ao longo do podcast, mas que já mostram
que já está sendo afetada em cerca de 10% dentro das companhias. E eu vi um termo novo que a Deloitte lançou, nós vamos migrar de middle management para coaches de IA, né? Então, assim, esse papel de tutoriar as IAs que estão comigo do que só querer fazer todo o trabalho que estava na minha responsabilidade. E tem dois fatos que aconteceram recentes que eles chamam a atenção. Primeiro que houve um reporte há pouco tempo atrás dizendo que o Google poderia demitir já 14 mil gerentes. Porque, obviamente, tentando muita automação para baixo. A P&G demitiu efetivamente 7 mil gerentes. Aconteceu isso há poucos dias atrás. Na Amazon, mesmo movimento de demitir gerentes, porque a automação vem muito para cá. Agora, você citou um termo interessante aí, que é essa mudança, né, do perfil do líder, perfil do gerente. Você acha que a liderança das companhias vão ter que passar por uma requalificação do ponto de vista de, não só ferramental, mas também de comportamento? Não só aprender novas habilidades para lidar nesse mundo, mas de comportamento mesmo. Como é que antigamente eu liderava humanos, agora tem um humano e um algoritmo sentado do lado. Tudo junto, né? É tudo junto. Mas se a gente pegar o que o Fábio falou, né? Assim, a automação, se você pegar aqui, sempre, vamos imaginar 2 níveis. Tem o chão de fábrica e o mezanino da fábrica, que é onde tem os gestores, né? Se você pegar nosso dia a dia, quanto por cento do tempo é de tarefas repetitivas, estão ligadas a coesão, controle, consistência, coerência. Todas essas tarefas que é meio que arrastar o Excel para frente, mandar um e-mail previsível, elas são, na verdade, vêm de dados que já estão claros, que você é o algoritmo humano apertando o botão, né? Então, acho que a reflexão é tudo que eu faço no dia a dia, que é replicável como um algoritmo, ele cedo ou tarde vai ser substituído por uma máquina. Que nem é extremamente criativo, mas tem muito trabalho repetitivo, né? Montar uma planilha, controlar alguma coisa, mostrar uma evolução de projeto. Então, o trabalho repetitivo nos escritórios, ele vai ser substituído por máquina. Além disso, tem uma questão criativa, né? Só que se você pegar quanto do nosso tempo é um trabalho que uma máquina pode fazer, é grande. Então, acho que vai ter essa separação do que é trabalho de máquina e o que é trabalho de gente. Tudo que é consistência, coesão, controle, coerência, que é coisa baseada em dados históricos, que é um algoritmo humano, ele vai ser modelado para um algoritmo de máquina. O que sobra um espaço dos humanos para fazer trabalho de humano, que é diferente desse trabalho do middle manager que só controla as coisas. Eu acho que esse é o risco, né? Quem é gestor aqui sabe que geralmente é líder de equipe, seu trabalho, 80% é controlar as pessoas para fazer o que elas deveriam. Trabalho de controle, provavelmente vai ser uma máquina, né? E acho que essa mudança. Não, acho que tem um sonho antigo do gestor moderno, que é romper com essa lógica do organograma padrão que nos ensinaram há anos atrás, né? Que você tinha que ter um presidente, um diretor, depois do diretor você tinha um diretor adjunto, que tem um gerente 1, 2, 3, um coordenador 1, 2, 3 e por aí vai. Esse modelo cascateamento só evidenciou que a estratégia está cada vez mais no topo, né? E que a execução está cada vez mais aqui embaixo. E que esse middle management é o de alta manutenção, é aquela pessoa que às vezes na comunicação gera o ruído. E olha só que dado interessante, só nos últimos 5 anos, olha só, em 2017, a correlação de um gerente, né, de um líder, né, nessa camada gerente, para a quantidade de funcionários que ele tinha era de 1 para 5 em 2017 e mudou de 1 para 15 em 2024. Ou seja, cada vez menos gerentes e empresas se tornando mais horizontalizadas, né? A gente vê, essa é uma tendência muito forte do Vale do Silício, isso é algo que a gente vê aqui na Startse, né? A gente busca isso todos os dias, como transformar as organizações em mais horizontais. Então, eu acho que isso também vem de juntar, como a gente brinca, a fome com a vontade de comer, né? Assim, o AI vem viabilizar essa possibilidade de eu ter uma organização mais horizontal, dependendo menos desse middle management. Mas pegando o ponto que acho que vocês colocaram, né? Começa a se discutir cenários, né? Então, assim, imagina que nós 3 aqui somos a diretoria de uma empresa. A gente, de alguma forma, tem que dar a direção, por isso que é o nome de diretoria, né? Uhum. Essa direção vai dizer, por exemplo, na área comercial alguma coisa, na área de logística outra, na área de operações você tem os seus guias, né? Muito provavelmente o que vai acontecer, eu vou começar a treinar o algoritmo da empresa, que é para quais são os guias. Quem tem que fazer o quê? Quando tem que fazer o quê? O que é certo? O que é ruim? Quanto gasta? Quanto investe? Imagina que a gente vai passar uma semana treinando o algoritmo das nossas áreas. Na sequência, esse algoritmo deveria estar o dia inteiro ligado aos funcionários mesmo, que estão ligados a cliente. Então, dá para hoje começar a imaginar uma empresa de 2 níveis, na verdade 3, um nível humano, um nível máquina, um nível humano. No final você tem alguém dando a direção,
tem um algoritmo de AI dando os controles e garantindo que você está diariamente perto dos seus funcionários e os funcionários na camada mais contato com o cliente. O que parece contraintuitivo, porque todo mundo imaginou que primeiro vai a base, depois vai o meio, depois vai o topo. Então, existe já modelos sendo discutidos como um modelo de sanduíche, né? A IA no meio e com humanos em cima e embaixo, que talvez seja um outro modelo. Agora, a gente falou muito de automação, né? E eu li uma frase esse final de semana do Tom Gruber, que é aquele... O Tom Gruber é o fundador da Siri. Hoje a gente olha pra Siri do iPhone e parece que ela é o pior das inteligências artificiais que existe, mas quando foi comprada lá atrás, era um baita de um avanço, total, né? E ele é nosso professor lá no AI Max, no nosso curso de IA, e ele diz o seguinte: é um desperdício olhar a inteligência artificial só como algo que corta custo. Só para olhar para o lado de automatizar serviços repetitivos para poder reduzir o número de pessoas. Porque automaticamente ela gera também mais possibilidade de receita. Então, pô, no trabalho repetitivo de um vendedor que tem que vender e também preencher uma planilha, preencher não sei o quê, emitir nota fiscal, fazer uma ordem de compra, ele tá deixando de gerar receita para fazer o trabalho repetitivo. Então eu automatizo essa parte que não deveria ser dele e libero ele mais tempo para poder vender mais, por exemplo. Perfeito. Você acha que a gente já chegou no nível de consciência de que a IA também é geradora de receita ou nós estamos olhando só sobre essa perspectiva de corte de custo, de demitir pessoas? O que vocês estão vendo lá fora? Que depende do negócio, é óbvio que aquilo já é uma produtização que já gera receita, né? Como máquina de vendas, etc. Mas eu acho que no fim, o cerne da nossa discussão é como o AI elimina as distrações que o volume de pessoas acaba criando. Porque quanto mais gente no sistema discutindo aquilo que o Pedro falou, tendo que desdobrar um direcionamento, mais potencial distração a gente tem no meio disso tudo. Olha só um dado interessante, saiu agora da Tech Radar, que mostra que 74% dos executivos confiam mais nas recomendações de IA do que no direcionamento dos seus colegas. Ou seja, parece o grande problema das empresas, né? 99% a gente brinca, né, do problema das empresas, é um problema de comunicação. E 1% problema de fato. Então, eu acho que tem a geração de receita direta, mas tem aquela que é indireta, que é a medida que eu retomo para a empresa simplicidade e foco. E deixo as pessoas trabalharem naquilo que elas têm que trabalhar. Né? Mas acho que a gente vai ter que se acostumar com a ideia que ela vai gradualmente de repente. Né? Primeiro, ela começa a ser um copiloto. Só que esse negócio tem um QI absurdo já. 150, 170 e não vai parar. De repente, esse copiloto começa a direcionar tanto o meu trabalho que eu começo a confiar nele num nível altíssimo. Isso tende a, cedo ou tarde, todo mundo vai ter um chefe IA, né? E aí você fala assim, mas não é um chefe no sentido hierárquico, mas é um chefe no sentido de eu confio no direcionamento que vem. Óbvio que essa IA não vai pensar sozinha, vai ter alguém acima abastecendo IA. Mas é muito provável que a gente vai ter duas situações de um trabalho híbrido. Né? Eu vou ser chefe de máquina ou a máquina vai ser minha chefe. Dificilmente você vai ter camadas de humano com humano. Por que essa camada de humano para humano, ela dificilmente vai ser tolerável daqui para frente? Porque a gente sabe a ineficiência que é. Porque eu falo um negócio, fica bravinho, o outro fala não sei o que lá, e tem que alinhar, e é um faz, é silo. E depois, a gente teve 80 anos de trabalho executivo para ser eficiente entre humanos. E na boa, 50% do tempo é gerenciando problemas entre pessoas. Então, muito provavelmente, mais do que a extinção do emprego, a gente vai ter uma nova forma de organização do trabalho, onde você vai ter máquinas e humanos intercalando para cima e para baixo, porque cedo ou tarde esses copilotos, eles são tão incríveis que eles vão começar a ganhar ascendência sobre o trabalho. E aí eu começo a ter esses níveis intercalados, que acho que é uma das coisas que vai acontecer. E você acha que, nessa discussão, né, de que, pô, será que até onde a gente deveria delegar pra máquina? Até onde a máquina pode ir? Nessa coisa de, pô, o dado do Fábio somado com a tua fala, será que a gente vai ter que desenvolver uma nova capacidade de pensamento crítico, talvez, daqui pra frente? Porque a máquina parece ser muito inteligente. Tudo que a gente pergunta pra ela tem resposta. Ela nunca não tem resposta. E você confia cada vez mais, confia cada vez mais, confia cada vez mais. E daqui a pouco ela pode trazer uma informação, um dado que falta uma sensibilidade, uma visão mais clara. Quanto que o pensamento crítico daqui pra frente em relação aos dados, aos algoritmos, vai ser relevante? Mas isso é uma das coisas que você colocou no teu livro, certo? Exatamente. O pensamento crítico é uma das skills, É uma das skills. Que tá lá naquela lista, não é? Eu só, pra quem tá vendo aqui, eu escrevi um livro chamado Domine as Hybrid Skills, que ajuda a entender um pouco dessas habilidades que os humanos vão ter que ter para poder ser competitivos nesse mundo onde algoritmos e máquinas vão trabalhar juntos. E acho que essa é uma fundamental, porque a partir do momento que eu delego pra máquina a decisão, eu deixo de fazer o que deveria ser feito pelo humano. E aí eu me torno automaticamente substituível. É isso. Então, cara, aonde é que vai esse limite? Vocês conseguem ter um pouco dessa... A máquina deveria ser o decisor ou deveria ser o meu apoiador? É meu guru ou é meu chefe? É meu guia ou é meu assessor de corridas? Acho que vai ser o dilema que a gente vai viver. De alguma forma,
em 20, 30 anos esse dilema vai ser meio bobo, porque a gente não sei o que vai ser, mas não vai ser como é hoje, certo? Cedo ou tarde a gente também não vai ficar usando o ChatGPT do que a gente tá usando, porque esse negócio vai, de novo, ele vai ganhar novas formas e ele vai ser um nível, vai ser quase você parecer antigo demais fazer as coisas do jeito que você fazia. Assim como a gente foi incorporando coisas novas na nossa vida, em 15, 20 anos vai ser bizarro dizer que a gente pegava um e-mail e escrevia um e-mail e voltava no e-mail. Acho que vai ser bizarro, né? Significa que acho que tem um reposicionamento do papel do humano na história. O que eu sempre brinco no exemplo é o seguinte, a tecnologia é a mesma para todo mundo. O output muda de acordo com o que o humano escreve na linha branca, né? Então a diferença, a ferramenta, o ChatGPT é igual para mim, Fábio, para você. Se a gente tiver a mesma tarefa, com certeza a gente vai ter 3 saídas, que é diferente do que era o Google. Porque o Google você fala assim, me fale qual é o site mais recomendado. A busca era a mesma para todos, né? A gente ia sair na mesma resultado. Agora, não é um processo de busca, é um processo de encontrar a resposta. E esse encontrar a resposta passa pelo poder da pergunta. Então, o output vai ser muito diferente. Então vai ter, para mim, 2 tipos de humano. Aquele que sabe perguntar, que vai ter qualidade na pergunta e vai usar a IA como vai inquisitar, né, a IA e vai tirar melhores resultados, ele vai ser incansável e vai ter um resultado desproporcional ao preguiçoso, que simplesmente fala, me fale qual a melhor recomendação. Tamanho desse. Você vai ter qualidade de humano, a diferença de um trabalho de um humano para outro vai ser quanto ele consegue extrair de valor da máquina. Eu acho que essa é a diferença que a gente vai ver. Né? O Piero falando aqui, eu fiquei na minha cabeça... Lembrando quando você fala que a IA vai ser mais orgânica, que a gente vai parecer meio antigo, né? Você pega o que já acontece hoje nos nossos wearables, né? Todo mundo aqui usando alguma coisa. Antigamente você tinha que ir no nutricionista fazer uma bioimpedância para te dar um diagnóstico. Hoje o seu relógio já te dá o diagnóstico 24 horas por dia, já te recomenda o que você deveria fazer e já te alerta se você estiver fazendo alguma coisa errada ou não. Ele já é organicamente parte de você, né? O que, por exemplo, a Amazon lançou com a Alexa agora com inteligência artificial, que ela não mais vai ficar respondendo as suas perguntas de temperatura, ela vai ler o ambiente da casa e fazer recomendações para o seu dia. Então, eu acho que cada vez mais esse assistente ele vai ser menos passivo, menos reativo aos nossos inputs e cada vez mais vai sugerir mais proativo naquilo que ele deveria fazer. Então, se está numa reunião, ele já vai me sugerir como interferir, o que falar, de que forma falar, que ideias dar. E aí eu acho que, sem dúvida, o poder das perguntas é cada vez mais importante, mas à medida que ele vai aprendendo contigo, ele passa a ser esse seu grande assistente de pensamento crítico. Porque para mim, pensamento crítico, independente da era de IA, é talvez uma das soft skills que a gente fala historicamente mais importantes, que as pessoas deixaram de ter à medida que foram sendo, né, dentro desses nossos departamentos, organogramas, fomos rotulando e colocando elas naquele lugar. Agora que não tem mais espaço para isso, é a habilidade fundamental. Agora, eu tenho falado muito nas palestras, assim, a gente tem que assumir, quem tem 40, 50, 60, que a gente é o pessoal do século passado, né? Nós somos o pessoal do século passado. Sem dúvida. Vivendo um século da frente. Então, a gente é o pessoal de 1800 e 1900, né? E a gente tem que assumir também que o pacote Office tem 40 anos, né? Então, do mesmo jeito que a gente usava fita cassete e usava Excel, a gente já saiu da fita cassete pro CD, pro iPod, pro TikTok e continua usando Excel igual, né? Então, são 40 anos que a produtividade humana ficou nas mesmas ferramentas, né? Então, cedo ou tarde isso ia acontecer. Então, assim, o que é improdutivo, ele vai ser ressignificado, porque o jeito que a gente faz é o mesmo há 40 anos. O mundo virou 4 vezes do avesso e a gente continua ainda fazendo PROC-V, arrastando célula para cima, achando que mandando e-mail, que são ferramentas que têm 30, 40 anos, mas são do século passado, né? Então, eu acho que a gente vai viver nos próximos 10 anos uma revolução importante do que é produtividade humana, porque realmente são ferramentas que já têm seu 3º, 4º, 5º aniversário de década e cedo ou tarde iam mudar, assim como todo o resto mudou. Então, é meio anacrônico imaginar o jeito que a gente faz trabalho hoje em dia, imaginando que quantas revoluções passaram e isso não mudou, né? Então, de novo, eu acho que vai ser cada vez mais natural eu estar trabalhando o tempo todo com um negócio que me acelera, né? Que é um pouco do que a gente fala de inteligência humana inteligência artificial vai virar inteligência exponencial. Então, o melhor gestor de logística do mundo nasce agora, quando ele usa AI. É o melhor de todos. É o cara que sabe. Não interessa se ele tem 30 anos de experiência. Mas se ele tiver 10 horas de uso por dia com aquele negócio, bem feito, ele vai ser o melhor gestor de logística do mundo, independente de qualquer outra coisa. Agora, a gente falou que, né, no começo aqui, que a gente tá vendo a IA pegar esse meio da pirâmide e ela vai chegar no topo, né? Invariavelmente, a escalada do impacto da IA vai subindo. Desculpa. A gente sabe que onde tem mais vaidade, onde tem mais
talvez resistência à mudança é no lugar aqui de cima da pirâmide, onde estão os grandes líderes que tiveram muito sucesso até aqui. Essas pessoas, elas sempre se colocam, boa parte delas, numa posição de eu sei tudo. E quando ele sabe tudo, ele automaticamente também se coloca na posição de eu não preciso aprender nada, porque quem sabe tudo não precisa aprender nada. Como é que essas pessoas, na visão de vocês, vão conseguir se reinventar para poder entender que pode haver uma máquina que viu coisa que ele não viu, e que essa coisa que ele não viu pode ser acessório para tomada de decisão, pode ser um pedaço de algo que vai garantir a perpetuidade da companhia no tempo? Vocês conseguem, nas interações, enxergar um pouco dessa abertura ou ainda tem muita resistência à mudança? Tem um dilema fundamental nisso aí, falando de gerações, que nossos pais vieram de uma geração onde o que era valorizado era ser especialista, né? Então vai ser médico para prosperar, vai ser engenheiro, vai ser advogado e tal. E geralmente quem chegou no topo das corporações foram esses, que eram os melhores especialistas, né? Tanto que o MBA nasceu porque o engenheiro não sabia nada de gestão, precisava fazer um MBA para aprender. O médico assumiu, não sabia nada daquilo. Nós já somos de uma geração que o generalismo nos fez chegar lá. Então, não precisa de uma grande especialização, mas à medida que você entende de negócio, empreendedorismo, marketing, vendas, finanças, etc. Ou seja, então hoje chega ao topo os melhores generalistas. Né? Então você pega os grandes presidentes, aquele que entende um pouco de cada coisa, porque ele tem que entender de marketing, ao mesmo tempo que ele tem que entender de finanças e tal. Quando vem agora uma necessidade de entender de tecnologia, né? Vamos chamar AI, né? Vamos colocar lá dentro do pacote de tecnologia, aí você perguntando o que a gente ainda vê, uma onipotência ainda muito grande desses grandes gestores de olhar para isso e falar assim, isso é uma hard skill, uma soft skill, uma hybrid skill, o que é isso? Né? Será que eu tenho que ir lá para a sala aprender a AI mesmo, porque senão eu vou ser substituído por ela? Ou será que eu só tenho que aprender a fazer as boas perguntas porque ela é o meu copiloto? Ainda existe uma nuvem, acho que grande, desses grandes CEOs que a gente interage todos os dias, aonde eu me encaixo nisso? Porque parece, eu não vou ser especialista nisso, eu não vou lá conseguir programar um agente, por mais que ele venha aqui, né, nos nossos cursos e quer entender um pouco mais, mas ao mesmo tempo, se ele fica fora desse jogo, ele se sente levado por aqueles que entendem. Então, acho que tem um grande dilema hoje de quem vai vencer no topo são, de fato, os especializados em entender da dinâmica de AI ou aqueles que simplesmente vão saber dar os bons comandos e ter o pensamento crítico, etc. Eu acho que ainda é um dilema sem muitas respostas, mas existe uma agonia, uma ansiedade em todos eles. Assim, vamos lá. Já passaram 3 anos, né? Assim, então, 22 para cá. Assim, 3 anos que tem o ChatGPT aberto para todo mundo e tal. E eu acho que esse é o ponto. Depois de 3 anos, que não sumiu e obviamente esse negócio vai escalar, eu acho que tem 3 tipos de gente a gente vê dentro das organizações. Tem uns 20% uma curva normal, né? 20% das pessoas estão sujando a mão, estão empurrando a organização, estão fazendo as suas pequenas mágicas e tal, e estão fazendo uns 20%. Né? A gente vê nas nossas formações, sempre assim, o cara que vai, não, já tentei, já fiz, faço aqui, o que você acha? Ele já chega com uma pergunta dirigida. Tô sujando a mão. E 100% desses casos não são gente de tecnologia. Isso. São gente de áreas transversais. É o cara de marketing, o cara de vendas. É gente que está incomodada e sabe que vai mudar. 20%. Tem os outros 60% que estão esperando para ver se é de verdade. Que eles vão ser constrangidos por esses primeiros 20%, né? Então, dentro de uma organização, você tem que garantir que as primeiras mágicas aconteçam para você ter os outros 60% indo. E vai ter 20% que não vai entender o que está acontecendo, e esses provavelmente vão ser os empregos e os cargos que vão sumir, porque são aqueles que negam a transformação, né? Então, eu acho que a diferença desse ponto para o que a gente tem hoje versus o passado não há desculpa, porque as ferramentas são de fácil acesso, de baixo custo, que não precisam de grandes projetos de implementar, e a linguagem para se tirar valor é uma linguagem humana, é escrever frase. Então, todas as muletas que geralmente foram usadas, o tipo, é um grande sistema, um grande projeto, um grande negócio, tem que ter área técnica, não tem que ter código, não tem nada. É escrever dentro de um prompt de uma ferramenta que você homologa como uma ferramenta oficial, que tem baixíssimo custo, se você pensar o valor. Então, eu acho que a grande mudança é que a tecnologia sempre ficou confinada num lugar escuro e longe, para uma área que sabia o jeito estranho de fazer, e agora ela está muito disponível, né? Então ela virou de novo um desafio humano, do cara se coçar e querer fazer funcionar, que eu acho que essa é a transformação que a gente vai viver, né? E o Piero tem falado muito, né, Fábio? Assim, acho que vale até botar aqui, quem segue o Piero aqui no Instagram, o Piero fez um post lá esses dias falando um pouco sobre esse dilema dos quarentões, né? Assim, todos os líderes, eles estão nessa nossa faixa de idade aqui, mais pra cima, e esses quarentões já passaram por uma grande processo de transformação ao longo da vida, né? A gente começou na máquina de escrever, depois veio toda a internet, não sei o quê, todas essas revoluções, e agora tem mais uma grande revolução pra acontecer. Quais são, talvez, os grandes desafios ou as grandes
o porto seguro que esses líderes quarentões mais deveriam buscar agora nessa fase para se manter relevantes, num mundo que talvez vai nos permitir viver 100 anos, mais de 100 anos, onde a gente vai ter ciclos de vida muito mais longos do que a gente se programou para ter, nesse mundo de inteligência artificial, onde as máquinas vão ficar cada vez melhores. Pra dar uma fechada aqui, onde é que vocês acham que tá esse porto seguro? Onde é que você ancora? Não, acho que, de novo, primeiro assumir que, igual a internet, né? Uma vez você liga, não desliga mais. Então não vai se desligar a inteligência artificial. Vai ser a realidade nossa daqui até o último dia das nossas vidas, porque ela entrega, como o Júnior falou, ou mais valor ou menos custo. Então, assim, ninguém vai conseguir rodar sem IA. Sabendo disso, tem uma definição. Você vai viver mais 60 anos, 70 anos, 80 anos. Então, não dá para você imaginar sua vida nos próximos 50, 60, 70 sem saber IA. É simplesmente se desplugar da revolução, como foi a internet há 30, 40 anos atrás. É igual você, depois de 30 anos, não saber o que é um WW. Então, do mesmo jeito que você já passou pela primeira, você vai passar pela segunda transformação. Isso posto, eu sempre digo que IA é coisa de velho. Assim, a IA, o maior benefício que alguém vai ter no IA é coisa de velho. É saber porque você vai ter que ter repertório, comparação, resiliência, insistência, que são atributos ou são valores que estão perdidos. Se você olhar realmente as novas gerações hoje, tem menos repertório, menos profundidade, não escrevem palavra inteira, não lê um livro. Tem várias qualidades, mas não é a qualidade que a IA pede. A IA pede um humano com paciência para escrever bastante, com um repertório cruzado. Então, a maior oportunidade que você tem 40 a mais é assumir que IA é coisa para você, não é para a nova geração. Quem tirar mais valor vai ser quem sujar a mão antes. E, de novo, já passaram 3 anos aí. Não, acho que tem um ponto, aproveitando os artigos aí. Esses dias eu escrevi um artigo que fala a inteligência artificial está gerando eficiência artificial. O que é esse ponto? Né? A primeira curva, como o Pedro bem disse, do gradualmente de repente, ela ainda é muito decepcionante. Então, a gente pega os últimos 3 anos do IA, aí ele é bom, ele é bacana, mas a média, vamos dizer, 60% que está esperando porque usou um pouquinho e não mudou a vida dele. Ele teve que voltar pro Excel. Né? Ele não chegou lá no chat GPT e falou assim, faz isso para mim e fez igual o Excel. Porque ele ainda não investiu em querer conhecer tudo aquilo, não deu tempo para aquilo. Falei, cara, eu estudei 10 anos esse Excel, deixa eu ficar nisso aqui. Até que um dia que alguém invente um botão que substitui o Excel definitivamente. E aí, a gente está criando hoje uma eficiência artificial, porque as pessoas parecem que vão ser mais produtivas se contratarem 2, 3 ferramentas de IA. E o que está acontecendo na prática, e vários dados mostram isso, que eu fico mais ineficiente, porque agora eu tenho que ficar corrigindo o IA, eu tenho que gastar o tempo no Excel e no IA para revisar o Excel, etc, etc. Então, nós ainda estamos na curva da decepção. E isso fez muita gente abrir mão do que a gente mais fala aqui na Startse, que é a literacia em IA. E aí tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, IA é útil, mas só quando está no controle de um humano que sabe muito bem o que está fazendo. Porque se o nosso negócio, né, aí na sua empresa ou naquilo que você faz, é um negócio confuso, bagunçado, a IA só vai potencializar a confusão. E aí o que sobra, eu acho que para o líder, que é um pouco do que a gente está falando aqui da habilidade, dificilmente a IA nos próximos fronteiras agora vai substituir clareza e foco. Então o que falta hoje nas empresas é clareza e foco. Todo o resto você vai poder terceirizar ou ser substituído por isso, mas eu acho que é onde fica o nosso papel humano nisso. O que você acha, Júnior? Qual é a tua opinião aí? Boa, não estava preparado para isso, mas... tá vendo? Fui pego de surpresa aqui. Escreveu o livro, pô. Tá vendo? Pois é. Eu tô perguntando. Não, eu acho que o humano, ele vai ter que encontrar um lugar que ele ainda não sabe qual é, mas que ele vai ter que voltar para sempre aquilo que é humano. A gente estava discutindo hoje mais cedo aqui, né? O que o ser humano quer, o que ele gosta, o que ele precisa, o que ele aprecia, são os sentimentos mais primitivos, né? Assim, aquilo quando a gente volta lá atrás e entende que aquilo que é o que realmente nos faz humanos é o que nos vai nos diferenciar das máquinas. Toda vez que a gente olhar para alguma coisa, para o nosso trabalho, para nossa vida, para o que a gente faz, e a gente entender que aquilo poderia ser feito por uma máquina, a gente está deixando de ser humano. E aí eu acho que a gente se perde completamente. Então, a busca talvez... e aí entrando naquelas paradas meio malucas, eu acho que a gente deveria voltar cada vez mais a estudar filosofia, voltar cada vez mais a entender um pouco do indivíduo, do humano, das pessoas, das relações, porque isso é o que de fato vai nos diferenciar. Uma máquina jamais vai poder apertar a mão do cliente lá na ponta, jamais vai poder tomar café, almoçar, escutar um sentimento que o outro está tendo, e isso vai fazer muita diferença daqui para frente. Talvez acho que o porto seguro é se prender nas relações humanas. Talvez tenha um resgate aí, né? Porque a gente passou os últimos 100, 150 anos melhorando a performance individual para ser quase como uma máquina, né? Assim, nossa, ele trabalha como um reloginho, né? Aquele cara é uma máquina. Aquele cara é uma máquina, né? Nossa,
ela é um trator, né? Então, assim, todas as nossas metáforas são de máquinas produtivas. E talvez a gente vai ter que resgatar o que é 150, 200 anos atrás, que era a questão de o que fazia alguém bem é aquela pessoa que fazia com alma, com legado, com origem, uma coisa humana, né? Eu só comentar, acho que você levantou a bola pra gente fazer um fechamento bacana aqui. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. A gente, às vezes, olha muito o resultado, né? E aí a máquina ela vai nos ajudar a atingir mais resultados eficientes. Quando você chama seu filho para lavar o carro com você, você não está pensando no resultado de um carro limpo. Se fosse para ter um carro limpo, você ia... Nem limpo, nem rápido, né? Nem rápido. Você ia no Lava Jato, que tem a expertise, tem um produto, tem a IA dele para fazer. Quando você chama o seu filho para lavar um carro, é para quê? Para estabelecer relação, para ensinar ele enquanto lava, para estabelecer conexões. Então, eu acho que é um pouco disso. A IA vai nos ajudar a lavar carros mais rápidos, mais eficientes, mas nós não vamos poder deixá-la substituir o valor da conexão. As relações, é isso. Boa. Muito bem, pessoal, olha só. De novo, se inscreva aqui no canal, mande esse vídeo para mais pessoas, mande aí pro seu time, pro seu chefe, pro seu líder. Se você é líder, faça esse exercício de olhar sobre essa perspectiva com as pessoas que trabalham com você. Ó, aqui embaixo na descrição tá o nosso perfil aqui do Instagram. Segue lá que tem conteúdo novo todo dia, 3, 4 vezes por dia, tem conteúdo muito bacana. E volte mais vezes, como eu disse, segunda-feira às 11 horas tem vídeo novo por aqui. Valeu, pessoal! Valeu! Valeu!